Consumidor RS Especial. Fórum de Defesa do Consumidor. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com um smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção. Olá, está no ar o Consumidor RS Especial Fórum de Defesa do Consumidor deste mês. Eu sou a jornalista Renata Appel, estamos aqui na sede do PROCON Estadual do Rio Grande do Sul para acompanhar a plenária do mês de julho, que vai abordar o seguinte tema: perigo à mesa. Os alimentos consumidos no país são seguros? Quem é responsável pela qualidade? Dr. Alcebiades Santini, presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. O tema, perigos à mesa. Como é que surgiu a necessidade desse tema? Com certeza, as notícias, os acontecimentos da atualidade. Também, eu acho que nós vivemos hoje na sociedade brasileira uma insegurança não só nos alimentos que consumimos, mas uma insegurança quase que generalizada, né? Principalmente da nossa vida e, enfim, da nossa continuidade como ser humano e como consumidor. Mas o tema sempre ele é discutido num comitê e o fato da insegurança à mesa hoje é um tema permanente, né? Não é só pelo fato do leite adulterado, pelos produtos vencidos que muitas vezes são comercializados nos supermercados, mas também pela quantidade de incidência de agrotóxicos nos produtos, né, de origem vegetal. Isso é um fato. E temos também o risco dos produtos de origem animal. Então, nada mais oportuno e pertinente que reunir atores que atuam nesse segmento, e aí principalmente na área de fiscalização. Aí tem o Ministério da Agricultura, tem a Secretaria da Agricultura, as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público Estadual e Federal, Delegacia do Consumidor, para questionar, conhecer, aprofundar e provavelmente sair daqui com um compromisso de uma agenda positiva, ou seja, a criação de um comitê permanente de alimentos para que aprofunde o tema, reúne outros atores que muitas vezes não estejam aqui hoje, para apresentar propostas de melhoria e de incremento e de segurança nesta relação de consumo que hoje está muito vulnerável. Quem são os debatedores desta edição e como é que se deu a escolha deles? Pela representatividade, né, nomes expressivos, como o nosso representante do Ministério Público Federal, doutor Alexandre Amaral, do nosso Ministério Público Estadual, doutor Gustavo, do professor Cláudio Bonato, que sempre é top, né, em qualquer convocação, em qualquer debate, o PROCON, o Ministério da Agricultura, né, importante, e além dos debatedores, nós temos toda uma gama de fiscais agropecuários, fiscais estaduais e federais, nós temos aí médicos veterinários, nós temos a vigilância, a Secretaria Estadual, tanto no segmento animal quanto vegetal, interessado nesse assunto, e consumidores, né, que em última instância são as vítimas. Então, acho que a escolha do debatedor sempre é um cenário assim, que tem que ser focado num quantitativo e numa representação importante para levantar o tema. Mas o contraponto do público convidado é tão rico quanto a experiência e a representação dos debatedores. Esse problema de irregularidades em alimentos, corpos estranhos, coisas esquisitas, isso sempre ocorreu, desde que o mundo é mundo, não é mesmo, doutor Santini? Mas hoje em dia é que o foco está mais do que nunca voltado a este problema e à defesa do consumidor que é vítima desse tipo de situação horrorosa. Eu sempre tenho dito o seguinte, nos dois lados nós temos anjinhos e bandidos, seja no lado do consumidor e do fornecedor. Mas no caso do Brasil, como há uma ineficiência permanente de uma fiscalização efetiva por parte do Estado, também tem alguns oportunistas na condição de fornecedor de ganhar o dinheiro a qualquer custo.
mesmo matando vidas humanas. Então, e esta é a nossa preocupação. Então, aí só tem uma saída inteligente e criativa, é que os órgãos de fiscalização deixam de atuar no seu quadradinho e passam a usar a inteligência e a criatividade para fazer uma força-tarefa e atuar de forma sinérgica e integrada. Para quê? Para combater exatamente o contraventor que não respeita nem a vida do consumidor, que é o seu principal aliado. Doutor Cláudio Bonato, procurador, professor e presidente do Brasilcom RS, é um dos debatedores. Como é que vai ser a sua explanação na edição deste mês? Vou provocar, Renato. Sabe que eu sou provocador. É verdade. Primeiro, porque eu tenho me apavorado aí com algumas decisões na esfera civil de que tentam dizer que a responsabilidade objetiva não é tão objetiva assim. Não, parei um pouquinho, a responsabilidade objetiva é objetiva. Eu não conheço objetivo subjetivo, eu conheço objetivo. Então é o que eu vou falar. Responsabilidade objetiva. É proibido colocar no mercado de consumo produto ou serviço que contém o vício de qualidade por insegurança ou por inadequação. É proibido. Então se verifica, houve um ato, que ato? Colocar o produto ou serviço no mercado com vício de qualidade por insegurança ou por inadequação. Houve esse ato? Houve. Desse ato, transcorreu dano a alguém? Há nexo de causalidade entre o dano e o ato? Pronto, já há responsabilidade civil. É o caso lá daquele trágico acidente lá em Santa Maria. Na esfera civil, não tem que verificar se os donos da boate agiram com culpa ou não. Isso se verifica no aspecto criminal. Civil, responsabilidade civil, eles vão ter que indenizar, assim como o fabricante, o produtor, o construtor, o importador, que colocar no mercado de consumo um produto com vício de qualidade por insegurança, causou dano a alguém. Não interessa se ele sabia ou não sabia que o produto continha agrotóxico. Não, a responsabilidade dele é saber disso e tomar todas as precauções. Agora, leite com ureia. Aí vem o fabricante, mas nós não tínhamos como saber que lá no trajeto colocar ureia. Isso não interessa, a responsabilidade é objetiva, vai indenizar. A sociedade vai pagar por isso. Por quê? Porque os fabricantes vão projetar como custos para indenizar quando acontecer isso. Se não indenizar e eles projetam estes custos no produto, o que acontece? Enriquecimento sem causa. Eu projeto um custo, cobro da população para devolver a ela se alguns delas sofrerem danos. Ora, quando o dano ocorre, se eu não indenizar, eu estou me locupletando indevidamente. Eu estou arcando com um custo que não é meu, é da sociedade para ser devolvido à sociedade. Na esfera criminal, que eu vou falar também, vou provocar esses grandes colegas, os Alexandres, os grandes, né? E o outro ainda, o Cristiano, que o próprio nome já está dizendo, né? Então vou provocar esses grandes colegas. A questão do crime, Renata, o crime é de perigo abstrato. Não interessa se não houve vítima, colocou o produto no mercado, houve dolo ou culpa, aí sim tem que se verificar, porque é no aspecto criminal, não existe crime sem o agir culposo lato sensu. Essa provocação vou colocar também aqui para os debatedores, porque acho importante que nós discutamos isso, ou então nós temos que fechar para balanço, porque a sociedade não está mais acreditando nas instituições, não está acreditando nas leis, porque nós temos excelentes leis, mas não cumprimos. Os nossos aplicadores de leis, que são os juízes, os coordenadores de PROCON, às vezes, não digo aqui do Rio Grande, mas pelo Brasil lá fora a gente vê, é um horror o processo administrativo. Então, ou nós aplicamos o que está aí, ou vamos fechar para balanço. E daí a gandaia é geral. Aí vão invadir as casas legislativas, vão mandar nu, que é o que está acontecendo. Não é? E eu estou me sentindo aqui um idiota, porque no meu tempo não era assim. Está faltando vergonha na cara hoje em dia. Então é isso que eu vou provocar aqui mais uma vez. Ou então, se não agirem assim, eu vou dizer para eles, vocês me façam o favor de não dizerem que foram meus alunos algum dia, porque eu vou negar.
porque não foi assim que eu passei os parcos ensinamentos para os senhores. É isso que eu vou colocar, para que a gente tenha um grande debate. Acho que isso é importante, não é, Renatinha? Está assustada? Não, né? Não, já lhe conheço há muitos anos, sei que o senhor é polêmico e tem que ser para as pessoas ficarem acordadas, né? Então, esperando a recepção do público bem calorosa, uma participação bem De efetiva. todos, para que a gente construa a sociedade fraterna, igualitária que nós estamos procurando há muito tempo. E o Brasil merece. É isso que nós vamos colocar aqui. Obrigado pela presença de vocês, é sempre uma satisfação, viu? Estão compondo a mesa o procurador da República, doutor Alexandre Amaral Gavronski, e o doutor Gustavo de Azevedo e Souza Munhoz, que é promotor de justiça. Como é que vai ser a participação de vocês na reunião plenária deste mês? Tanto o Ministério Federal quanto o Ministério Estadual têm atribuições nessa área de defesa dos consumidores na perspectiva da saúde, né, dos produtos alimentares. O Ministério Estadual teve um belíssimo trabalho nas diligências que fez em relação ao leite e o Ministério Público Federal busca aprimorar a atuação de fiscalização do Ministério da Agricultura, que sendo um órgão federal pode ser demandado judicialmente por nós. Então nós estamos aqui neste evento para buscarmos sugestões, inclusive, de atuação conjunta, porque o Ministério Federal e Estadual atuam conjuntamente muitas vezes, para assegurar uma maior segurança dos consumidores no que diz respeito aos alimentos. Doutor Gustavo. A nossa contribuição nesse evento é trazer alguns exemplos práticos de atuação envolvendo a questão dos alimentos no Rio Grande do Sul. Nós pretendemos trazer alguns pontos em relação à mais recente atuação envolvendo leite, agrotóxico também nós temos uma boa atuação e tentar de alguma forma receber as contribuições para incrementar a nossa atuação nesse aspecto. Leite adulterado, carne sem origem, suco estragado, excesso de agrotóxico e alimentos contaminados colocam cada vez mais em risco a saúde dos brasileiros. Como é que os brasileiros podem se defender desse tipo de situação? O consumidor precisa sempre ficar muito atento para, diante de qualquer indício de irregularidade, comunicar aos órgãos de fiscalização, aos órgãos de controle, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, para que tomemos as medidas sancionatórias cabíveis. Então, no caso da atuação do Ministério Público Estadual, doutor Gustavo e seus colegas, reprimindo todos aqueles fraudadores de leite, essa medida de repressão traz um benefício porque evita que outros façam as mesmas coisas. E no que diz respeito a nós, do Ministério Federal, nós buscamos estabelecer estratégias de melhor atividade de fiscalização do Ministério da Agricultura, que tem algumas dificuldades para isso, e esse é um dos temas do debate de hoje, mas essas dificuldades precisam ser superadas, porque é um órgão decisivo para assegurar a fiscalização dos alimentos que os consumidores brasileiros consomem. Doutor Gustavo, existem fornecedores que adulteram de propósito, com intenção, e existem também os casos que são acasos assim do destino, não há intenção de prejudicar o consumidor com isso? Existem, evidentemente que existem. A nossa atuação, ela radiografa exatamente isso, quer dizer, nós temos as pessoas que atuam dolosamente, eu acho que esse exemplo do leite aí, acho que bem retrata esse tipo de situação, de forma criminosa, né, porque temos até pessoas que são presas por causa disso, e temos questões em que nós temos problemas no alimento, provenientes da culpa, ou até mesmo por alguma desatenção, enfim. Mas todas essas situações, elas são abarcadas pela atuação do Ministério Público. O Ministério Público está atento e busca, a partir da legislação, da regulamentação do Ministério da Agricultura, atuar para evitar o consumo desse tipo de alimento impróprio. Doutora Juliana Soares, diretora adjunta do PROCON do Rio Grande do Sul. Uma questão muito importante sendo abordada na reunião deste mês do Fórum de Defesa do Consumidor. Mais do que nunca, o órgão de defesa do consumidor do Rio Grande do Sul combatendo, atuando fortemente contra essas irregularidades em alimentos. É verdade. Onde que o PROCON estadual atua num tema como o de hoje? Nós atuamos num sistema mesmo, integrado, junto com a vigilância, junto com o Ministério Público, Estadual, Federal. Por quê? O PROCON atua, por exemplo, o caso do leite. Quando houve todo o processo desencadeado pelo Ministério Público, que tinha um corpo técnico, uma atuação em conjunto, para verificar e detectar aqueles problemas que foram detectados, o PROCON
estava trabalhando em Rio Grande com a sua unidade móvel, reunimos a equipe e fiscalizamos alguns supermercados. Foram apreendidos quantias significativas de leite. Então, nós não temos um corpo técnico para aferir se aquele leite tem ou não um problema, mas a gente tem um corpo técnico para fazer com que, detectado o problema, aquilo não chegue mais ao consumidor, se impeça. A gente recolhe, né, e daí segue o processo administrativo através dessa fiscalização. E, ao final, tudo correndo com os trâmites e defesas, prazos processuais, será aplicada uma multa àquela empresa, porque a empresa é responsável por tem que ter um devido cuidado com o que é oferecido ao consumidor. Dá algumas dicas para os nossos telespectadores para eles se prevenirem, para eles evitarem situações que colocam em risco sua vida, sua saúde, no que diz respeito ao consumo de alimentos e bebidas. A dica é o seguinte, é procurar também esses órgãos fiscalizatórios que têm um corpo técnico para aferir se há problema ou não. Comprei uma massa, está com problema, veio com produtos indevidos, leve até a vigilância. Faça um trabalho em conjunto, provoque os órgãos de fiscalização e de atuação para que eles possam tomar as atitudes cabíveis. De ofício, o PROCON também atua quando tem conhecimento, ou está investigando alguma matéria em conjunto com o sistema. Mas cada consumidor, pela totalidade, pelo número, tem uma força muito grande de provocar o sistema para a sua atuação. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2008 e 2012, houve um aumento de 226% de notificações por intoxicações causadas por alimentos e bebidas e 70% por intoxicações por agrotóxicos. Delegado Fernando Soares, titular da Delegacia do Consumidor, a DECOM, como é que o consumidor faz para se defender desse tipo de abuso, desse risco que ele está correndo? O mais importante é esse trabalho integrado que nós estamos realizando com a Vigilância Sanitária, os PROCONs, para combater este produto impróprio ao consumo, que faz mal à saúde do consumidor, chegando a alguns pontos de ser um crime contra a saúde pública, até em função da grande quantidade e da forma como está sendo praticado. Lamentavelmente, existe ainda posições no sentido de não querer criminalizar essas posições, essas situações, achando que a conduta não foi dolosa. Não, mas as investigações policiais estão comprovando que existe dolo, muitas vezes, em que as pessoas estão cometendo crime para tirar uma vantagem financeira. Como é que vocês estão agindo na Delegacia do Consumidor com relação a esse tipo de caso? O que vocês têm recebido de denúncias e quais são as ações para combater esses malfeitores? Na verdade, todas as vezes que chegam até nós informações desses maus fornecedores ou até desses criminosos, nós estamos instaurando inquérito policial. Na maioria das vezes, nós concluímos investigações que estão dando positivo no sentido de colher materialidade, encaminhar para a justiça e apreender todas essas ilegalidades que estão espalhadas no comércio. E nós perguntamos aos consumidores do centro de Porto Alegre, você se sente seguro com os alimentos que consome atualmente? Meu nome é Suelen Santos, sou telemarketing e eu não tenho segurança nenhuma, não tomo leite, eu tenho muito medo do leite. E não como muita coisa na rua que eu tenho medo de passar mal. Já passei muito mal várias vezes. Então, assim, vir comer em restaurante é uma coisa que não me agrada nada. A gente come porque é obrigado, né? Mas eu não gosto mesmo. Prefiro a comida que eu faço em casa e mesmo assim eu não sinto segurança eu comprar uma coisa fechada. Morro de medo. Compro tudo em feira, frutas, verduras, porque tem menos agrotóxico, a gente tem muito medo. Meu nome é Débora Antunes, também trabalho em telemarketing. Também não sinto segurança, porque várias vezes também já comprei alimentos no mercado que vi que estava com prazo de validade já ultrapassado, vencido. E também não tem muita segurança estar comendo qualquer coisa, a gente passa mal mesmo. E agora essa história do leite também, né, com formol. Com criança tem preocupado muito, que vai saber se é a garantia, né, se é todo, se não é, como que é. E é complicado, a gente não sente segurança mesmo. Jéssica da Costa, recuperadora de crédito, e é a mesma situação, a gente nunca sente seguro em comer, come na rua, a gente vê às vezes até coisa que não deve ter na comida, e a gente tem medo de passar mal, sim. Em situação, o leite é horrível, porque a minha filha toma leite, eu tenho uma filha de 3 anos, e aí eu sempre compro o mesmo leite para ela, mas vai saber se o leite também não vai ter alguma coisa. É sempre uma preocupação, a gente fica pensando, será que não vai ter nada na comida, no leite, na água mesmo que a gente bebe também, aí é muito complicado. Muito complicado mesmo, porque a gente não sabe, a gente não tem como saber o que a gente vai comer. Que aí a gente fica pensando, vai comer, mas não tá bom, mas a gente vai ver depois, começa a passar mal alguma coisa. Aí a gente nunca não tá em segurança nem na comida.
A gente não tem isso. Meu nome é Eduardo Ferraboli, eu sou representante comercial e hoje em dia eu não me sinto realmente seguro em consumir comida fora de casa, comprar alimento para consumir depois. Por quê? Porque cada dia que passa nós vemos coisas diferentes, vemos novas informações de leite, de comida envenenada. Agora mesmo na Índia aconteceu essa história com as crianças que comeram merenda envenenada. Então, cada vez mais está difícil comer fora de casa e se sentir seguro para isso, né? Ana Lúcia Fantinelli, eu sou bancária e da mesma forma que ele também não me sinto segura. Prefiro sempre cozinhar em casa, sempre que eu posso. Pelo menos tu tem um pouco mais de controle do que tu está fazendo. E este foi o Consumidor RS Especial Fórum de Defesa do Consumidor, edição do mês de julho. Se você quiser saber mais informações sobre o Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, ver edições anteriores dos nossos programas, enfim, todas as informações a respeito do órgão, acesse consumidorrs.com.br, que agora também é consumidorbr.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com um smartphone 4G para você. Claro 4G Max. Na velocidade da sua emoção.